Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia, né? O resumo dos livros, para que você conheça mais ou menos um esboço e depois possa estudar em casa com mais detalhes. Hoje é o dia do livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, também chamado, apelidado de profeta chorão, porque ele se lamentava e chorava demais com a condição em que se tornou Judá e Jerusalém, essa região tão abençoada por Deus em outro momento do passado, mas que se desviando dos caminhos de Deus, indo para longe do que era a vontade de Deus, foi destruída e levada em cativeiro. Então esse livro, ele mostra essa lamentação do profeta por essa cidade e fala aqui em alguns versículos sobre como ele não se conforma da mudança que teve num estado de glória que tinha a cidade para um estado de destruição. Então eu vou ler para vocês aqui alguns versículos para você entender mais ou menos o clima dessa lamentação no início. Ele é dividido em duas partes, né? Vamos colocar assim, uma parte em que ele fala sobre essa lamentação e outra em que ele clama pela misericórdia do Senhor e fala sobre a misericórdia do Senhor com esse povo. Então vamos ler primeiro a parte de Lamentações. Então em Lamentações capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e vou falando para vocês, tá? Então, ó, capítulo 1, versículo 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então ele mostra aqui o contraste de como era Jerusalém, de como era a cidade, de como era a região de Judá e como ela se tornou depois do que aconteceu dessa destruição da cidade. Depois, versículo 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sobre grande servidão habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então veja, ele começa falando sobre todas essas destruições que vieram sobre a cidade. Depois, versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações, ou seja, dos seus erros, dos seus pecados, da sua iniquidade. Depois o versículo 6a. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso, então aqui está falando o motivo, né? Se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam. Porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. Então, são versículos que falam sobre essa queda de Jerusalém e de Judá. Depois, no 15b, fala assim, ó. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. No 16, por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. E assim vai. Ele vai contando sobre isso, né? Quer ver o 21? Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Então o profeta fica inconsolável por tudo isso que tem acontecido com Judá e com Jerusalém, por conta de todo o pecado que eles cometeram, de todo o desvio que eles tiveram. Nós vamos ver depois, a semana que vem, no livro do profeta Ezequiel, as causas do porquê que eles foram em exílio, né? Quais foram esses pecados, essas coisas horríveis que eles fizeram e que Deus se afastou deles, permitindo que o inimigo tivesse vindo e trazido a destruição para a vida deles, né? Depois tem uma outra parte também nesse livro, que, como eu disse, que fala sobre a misericórdia do Senhor. Então, por exemplo, ó, vamos ler sobre o capítulo 3. Então veja que Deus vai trazer a destruição, porém ele já tem planos, né, de misericórdia para esse povo se eles voltarem os seus caminhos para Deus, se eles se converterem. Então vamos lá. Capítulo 3, versículo, vamos ver, por exemplo, 22, né? As misericórdias, esse versículo até é um versículo bem conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Né? Então, esse versículo se situa aqui nesse livro, né? A gente sempre cita isso: grandes são as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã. Então, aqui eles estavam precisando mesmo e muito da misericórdia do Senhor. Depois, no 25: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, porque eles sabiam que eles tinham errado e feio. Então, eles não tinham que cobrar nada de Deus, eles tinham que esperar realmente a misericórdia de Deus, e quando Deus tivesse, naquele momento determinado por ele, trazido a libertação para aquele povo. Depois, o 31 e o 32 diz assim, ó: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ou seja, quando Deus traz sobre nós alguma consequência dos nossos atos, ou um castigo, como queiram chamar, é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer que nós voltemos aos seus caminhos. Assim como um pai, quando dá uma repreensão para um filho, ou um castigo para um filho, ele não está fazendo por mal, porque ele não ama o filho, porque ele quer ver o filho sofrer, não, ele sofre junto. Mas às vezes ele precisa fazer com que aquele filho passe por aquilo para que ele possa aprender. A mesma coisa trazendo aqui para o contexto de Deus, né? Depois no 33 ele fala mesmo isso, ó, porque Deus, né, não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não faz porque ele tem vontade ou ele fica feliz de dar aquele castigo, não, muito pelo contrário, ele sofre porque nós somos filhos amados de Deus, e quando ele precisa nos dar uma correção, uma exortação, um castigo, isso faz o Espírito de Deus sofrer também. Então, veja como ele é amável para conosco, né? Depois vamos lá, o 40, diz assim, ó: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Ou seja, vamos esquadrinhar, vamos ver, vamos refletir sobre os nossos caminhos, lá no profundo, né? As nossas intenções do nosso coração, as atitudes que nós temos tomado. Vamos provar esses caminhos, se realmente nós estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus, se é aquilo que nós aprendemos de Deus. E aqui fala, e se nós estivermos errados, então, porque nós vamos refletir, vamos procurar, vamos achar ali o erro, então aqui fala, voltemos para o Senhor. Depois, no 55 e 56, ele fala assim, o povo clamando, né? Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Ou seja, eles já tinham tido outras experiências com Deus, que mostravam o quanto Deus era amoroso, o quanto Deus era poderoso, o quanto Deus era grandioso em perdoar, o quanto ele poderia, diante de um coração contrito, arrependido, mudar as consequências das situações, né? Mudar os fatos. Tudo, através do arrependimento, pode ser restaurado, pode ser mudado. Só não tinha sido mudado antes porque eles não quiseram se arrepender, como nós estudamos no livro de Jeremias. Eles não quiseram se voltar para Deus, eles não quiseram se arrepender. Por isso aconteceu o exílio e tudo que eles passaram. Mas aqui eles estão caindo em si. Eles estão tomando consciência do que aconteceu com eles e por que as coisas aconteceram, né? E aí eles começam a se voltar para Deus. Depois, em Lamentações 5, vamos lá, no meu capítulo 5. Ele não é um livro muito grande. Ele tem 5 capítulos, mas para que você entenda, né, a profundidade desse capítulo, o quanto eles sofreram quando caiu a ficha, e o quanto Deus é misericordioso e depois do tempo determinado os trouxe de volta para a sua terra. Eles voltaram a habitar lá na terra. Bom, o capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes.
Ou seja, tudo que eles mais desejavam aqui é que eles voltassem a ser como antes, quando eles tinham aquele contato íntimo com Deus, quando eles tinham Deus ali próximo deles, que eles oravam e Deus respondia, eles clamavam e Deus trazia a libertação e tudo que eles necessitavam. Então, o que eles queriam era voltar ao primeiro amor, voltar àquela situação onde Deus poderia demonstrar ali o seu amor, estar com Deus no dia a dia, ouvir a voz do Senhor e ser abençoado. Era isso que eles queriam. Mas para isso precisaria ter arrependimento, precisaria ter postura de mudança, porque não adianta nada se arrepender e não mudar os seus caminhos, não mudar a forma como agir, porque uma das características que você realmente se arrependeu é você mudar a direção. É você se converter, né? O que significa converter, né? No trânsito, você está indo por uma faixa, por uma via, aí você descobre que não é por ali que você tem que ir, você faz uma conversão para você mudar de direção. Então, o arrependimento, ele vai trazer a essa conversão para que a pessoa possa mudar a sua forma de agir, a sua forma de conduzir a sua vida. Então, no livro de Lamentações, depois quando você ler, né, todos os versículos, estudar, você vai perceber isso. A profunda tristeza que o profeta sente de ver a destruição. Muitas vezes a gente vê a destruição de uma outra pessoa. Você está vendo a outra pessoa se destruir, você está vendo ela errar, você fala de Deus, ela não quer ouvir, você lamenta profundamente, mas você não pode fazer nada, porque a salvação é individual, né? A responsabilidade pelas atitudes é individual. Então a gente não pode fazer nada. A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus misericórdia para que aquela pessoa, assim como aconteceu aqui em Lamentações, caia em si. Perceba toda essa mudança, tudo que aconteceu, toda a destruição que vem de nós estarmos longe de Deus e que eles possam voltar a Deus e voltar a ser abençoados, porque as misericórdias do Senhor são grandes e se renovam a cada manhã. Amém, queridos? Então, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Nunca deixe de estudar a palavra de Deus, porque elas são vida para nós. Essa palavra aqui é o próprio Jesus, né? Em forma de letra. É o Verbo que virou gente e habitou entre nós. Então, todas as informações que vêm do Pai diretamente para nós, para o nosso espírito, para o nosso coração, estão na palavra de Deus. Que você possa comer ela, mastigar cada palavra, cada versículo, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, que nós estaremos estudando um outro livro, né? Nós vamos estudar na semana que vem o livro do profeta Ezequiel, e que é um livro bastante complexo. Então, nós vamos ter que ter uma paciência aí, vai ser um programa um pouco mais comprido, mas é muito rico e muito inteligente esse livro. Mas nós vamos falar na semana que vem. Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.